Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma incumbência muito bonita para falar de um ser que foi fundamental para a história da humanidade, foi fundamental dentro da história do cristianismo e que a gente talvez dê pouco valor. Eu vou falar hoje de João Batista. Um ser que lutou muito, que enfrentou grandes desafios, mas mesmo assim cumpriu a sua missão com brilhantismo. E talvez a gente, como eu falei, a gente não dê muito valor à história dele, mas ele teve realmente uma missão belíssima. Eu vou falar sobre ele hoje para todos vocês e talvez vocês se surpreendam, né, com a história de João Batista. Então vamos lá. Há vidas que passam pela terra como um sussurro, uma brisa, e há vidas que chegam como um trovão no deserto. João Batista foi assim. Antes mesmo de nascer, sua existência já carregava uma promessa. Antes mesmo de falar, seu nome já ecoava nos céus. Antes mesmo de ser visto pelos homens, já havia sido escolhido para uma missão que mudaria a história espiritual da humanidade. Hoje vamos recordar a trajetória desse homem extraordinário, austero, firme e incendiado pela verdade, cuja voz rompeu o silêncio do mundo para anunciar a chegada da luz. Esta não é apenas a história de João Batista. É a história da coragem que antecede o amor, da verdade que prepara o caminho para o Cristo e do sacrifício de uma alma que aceitou perder tudo, inclusive a própria vida, para cumprir a sua missão, o seu próprio destino. A história de João Batista começa envolta em silêncio, espera e impossibilidade. Olha só que interessante, impossibilidade. Zacarias e Isabel, os pais, já haviam atravessado muitos anos de vida, eram justos, tementes a Deus, mas carregavam uma dor íntima de nunca terem tido filhos. Isabel, que já tinha uma idade avançada, conhecia o peso das esperas humanas. Zacarias, sacerdote, conhecia o valor da oração e foi justamente no templo, no ambiente sagrado da entrega e do incenso, que o invisível tocou o visível. Um anjo surgiu diante de Zacarias e anunciou o impossível. Isabel daria luz, e aquele menino não seria comum. Ele viria com uma missão. Seria grande diante do Senhor, prepararia corações, despertaria consciências, endireitaria caminhos. Mas Zacarias hesitou e sua dúvida lançou no silêncio. Sua voz foi suspensa até que a promessa se cumprisse. Como se o céu lhe dissesse: há momentos em que o homem precisa calar para aprender a confiar. Quando finalmente nasceu, João não trouxe apenas alegria para uma casa, trouxe espanto para uma região inteira. No dia em que recebeu seu nome, quando Zacarias escreveu: seu nome é João, a mudez cessou, a voz voltou e com a voz veio o louvor. O que parecia apenas o nascimento de uma criança revelava-se um sinal para toda uma comunidade, eu diria ainda, para toda a humanidade. Todos perguntavam admirados: quem será esse menino? E a resposta não estava apenas no futuro, já estava impressa na própria atmosfera de seu nascimento. João era um chamado vivo, um anúncio, um marco entre o que terminava e o que estava para começar. João cresceu longe dos aplausos, longe dos palácios, longe dos confortos. Enquanto muitos buscavam posição, ele buscava propósito. Enquanto o mundo celebrava aparência, ele se aprofundava em essência. O deserto foi a sua escola. O silêncio foi o seu mestre. A solidão foi sua forja. Foi ali, distante do ruído humano, que João se robusteceu em espírito. Seu corpo vestia a simplicidade, sua alma vestia a missão.
Como os antigos profetas, ele trazia no modo de viver a mensagem que pregava: desapego, verdade e integridade. João não foi moldado para agradar, foi preparado para despertar. Então, chegou o tempo de aparecer. João surge no deserto da Judeia como uma voz impossível de ignorar. Não traz títulos, não busca prestígio, não oferece facilidades. Sua mensagem é direta, ardente, transformadora. Arrependei-vos. E o que ele pede não é um arrependimento de aparência, não uma religiosidade de fachada, não um ritual vazio. João pregava a conversão do coração. Chamava cada pessoa a olhar para dentro de si, reconhecer seus erros, rever seus caminhos, abandonar a hipocrisia e preparar a alma para algo muito maior que estava por vir. Seu batismo nas águas do Jordão não era um espetáculo. Era um símbolo, um gesto visível de uma decisão invisível, a de renascer moralmente. As multidões acorriam até ele, porque havia verdade em sua voz. E a verdade, quando pronunciada com pureza, fere e cura ao mesmo tempo. João não vendia promessas humanas, não negociava a consciência, não se curvava às conveniências sociais ou religiosas. Ele denunciava o erro, mas apontava esperança. Isso é bonito, né? Ele não denunciava o erro, mas apontava a esperança. Feria a ilusão, mas abria espaço para a regeneração. Por isso impressionava tanto, porque era inteiro, verdadeiro, porque dizia o que muitos temiam ouvir, porque vivia aquilo que pregava. Olha que importante isso, vivia aquilo que pregava. Em um mundo acostumado às máscaras, João apareceu com o rosto da verdade. Olha só. Mas João sabia que não era o centro. Eis uma das maiores grandezas da sua alma. Ele compreendia sua missão sem se apropriar dela. Que grandeza de espírito. Quando interrogado, não se proclamou Messias, não aceitou glórias indevidas, não tomou para si o lugar que não lhe pertencia. Ao contrário, apontou para além de si mesmo. Eu não sou o Cristo. No meio de vós está um a quem não conheceis. Após mim, vem aquele que é mais forte do que eu. Olha que beleza nessas palavras. Em tempos em que tantos desejavam ser vistos, João viveu para indicar o outro. Em tempos em que muitos querem brilhar, ele aceitou ser apenas a chama que antecede o amanhecer. E nisso reside sua beleza espiritual. Ele preparou o caminho para Jesus com a humildade dos que sabem que servir é maior do que aparecer. Então aconteceu o momento pelo qual sua vida inteira havia esperado, entre tantos rostos. João reconheceu aquele que o céu já lhe havia anunciado. Ao ver Jesus aproximar-se, não houve dúvida, não houve hesitação. Não houve vaidade. Houve reverência, certeza, entrega. E naquele momento saiu uma das declarações mais belas e eternas do Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que cena poderosa! O profeta do deserto, o homem da disciplina e da verdade, inclina-se em espírito diante do Mestre do amor. João compreende que sua tarefa está sendo cumprida.
ponte foi lançada, o caminho foi aberto. A humanidade estava diante da chegada do Cristo. Mas toda a verdade profunda incomoda estruturas endurecidas. João Batista agradava ao povo simples, mas perturbava os poderosos. Sua palavra atingia sacerdotes, abalava formalismos, denunciava corrupções, desmontava aparências. Ele não se calava diante do erro, ainda que o erro vestisse autoridade, ostentasse riqueza, ocupasse tronos. E foi justamente por isso que se tornou alvo daqueles que não suportavam ser confrontados. Herodes ouviu de João aquilo que ninguém à sua volta tinha coragem de dizer. A família real, habituada aos elogios interesseiros, à hipocrisia, como ele falava muito bem, não suportou a força de uma consciência livre. João foi preso e depois silenciado pela violência dos homens. Em meio a uma festa marcada por vaidade, poder e frivolidade, sua vida foi ceifada. A cabeça do profeta foi pedida como prêmio, e o mundo mais uma vez mostrou do que é capaz quando a verdade se torna insuportável aos que preferem as trevas. Mas é preciso compreender profundamente esse instante. João não foi derrotado. Um homem não fracassa quando morre por fidelidade à sua própria missão. Ao contrário, ele se consagra. Sua morte não apagou sua voz. Sua decapitação não interrompeu sua mensagem. Há vozes que continuam ecoando depois do martírio. E a voz de João Batista é uma delas. João permanece como o símbolo da alma que prefere a fidelidade ao conforto, a verdade em vez da conveniência, o dever ao aplauso. Para a visão espírita, sua trajetória amplia ainda mais o sentido desta bela missão, mostrando nele o espírito de Elias retornando para cumprir a tarefa de preparar os caminhos do Cristo. Seja pela ótica bíblica, seja pela reflexão espiritual, uma verdade permanece. João foi a coragem antes da ternura, a disciplina antes do consolo, a voz antes da presença do Verbo. Ele foi o último grande profeta de uma era e o primeiro grande anunciador da era evangélica. Então, quando pensamos em João Batista, não devemos lembrar apenas do homem vestido de peles, né? A gente tem essa visão de alguém bastante rústico, do pregador do deserto, do mártir da verdade. Devemos lembrar daquilo que ele representa dentro de cada um de nós, porque todos, em algum momento da vida, somos chamados a preparar caminhos, talvez os nossos próprios caminhos, a endireitar estradas internas, a abandonar velhos erros, a enfrentar nossas próprias sombras, a dizer não ao que corrompe e sim ao que liberta. João nos ensina que não existe verdadeira espiritualidade sem coragem moral. Não existe luz sem confronto com a escuridão interior. Não existe encontro com Cristo sem arrependimento, sem renovação, sem verdade. Então, para finalizar, que a voz de João Batista continue ecoando em nossos corações, não como uma lembrança distante de um profeta do passado, mas como um apelo vivo
a transformação. E que ao ouvirmos esse chamado tenhamos a grandeza de responder com a alma e com o coração. Porque o deserto ainda existe, a voz ainda clama, e o caminho para o Cristo ainda precisa ser preparado dentro de nós. Então é isso, a mensagem de hoje. Eu agradeço a atenção e o carinho de todos vocês, peço desculpas, alguns momentos eu tive que parar por conta da emoção, né, quando João encontra o próprio Cristo. É uma visão muito bonita. Mas fica aqui a mensagem, a importância da missão de João Batista, que ele cumpriu com tanta beleza, com tanto amor, com tanto brilhantismo, e para poder cumpri-la, acabou oferecendo a sua própria vida. Fica esse exemplo de amor, de gratidão a todos vocês. E espero que essa história toque justamente o coração de vocês e os façam refletir, porque João Batista continua chamando a cada um de nós para essa grande transformação que precisamos aplicar em nossas próprias vidas. Então, um grande abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus.